Pessoal, então hoje nós vamos falar, né, de fósforo no sistema solo-planta. Conforme a gente vai ver ao longo da aula, o fósforo, né, ao contrário dos demais nutrientes, ele apresenta algumas interações bastante complexas com o solo. E apesar dele não ter um ciclo, né, com tantas transformações igual ao nitrogênio, por exemplo, em decorrência dessas interações que ele apresenta com a fração argila, o manejo da adubação fosfatada é bastante complicado. E a gente vai estar vendo, né, o porquê disso hoje, tá bom? No solo, pessoal, o fósforo, né, ele se apresenta em formas orgânicas e minerais. A gente vai ver, né, principalmente fósforo orgânico, que pode assumir, né, uma relevância muito grande, principalmente em solos altamente intemperizados. Só que nós vamos enfatizar, principalmente quando a gente pensa em ciclo das culturas, nós vamos enfatizar principalmente as formas inorgânicas de fósforo que aparecem no solo, que são os fosfatos, tá? Que a gente vai ter, né, esses fosfatos na fase sólida e também dispersos na solução do solo, tá bom? Aí nós temos diferentes formas de fosfato, né, que a gente vai estar falando hoje. Conforme eu coloquei, pessoal, essas reações do fósforo no solo, não dá para a gente chamar de ciclo, né, porque são algumas transformações aqui, e não é algo que se fecha completamente, mas o equilíbrio do fósforo no solo, dentre todos os nutrientes, sem dúvidas, é o mais complexo, pessoal, é o mais complexo. Nós vamos falar bastante hoje, principalmente disso aqui, pessoal. Deem uma olhada, né? Deem uma olhada nessas duas caixas aqui, a do fósforo lábio e a do fósforo não lábio. Essas reações aqui, né? Na verdade, essa reação de fixação do fósforo vai ser o principal controlador, o principal gargalo da dinâmica de fósforo no solo, tá bom? Nós vamos ver ao longo dessa aula, pessoal, que a planta, ela não absorve fósforo, tá? Na verdade, é o solo que cede um pouco de fósforo para a planta, principalmente quando a gente está falando de solos argilosos, tá bom? Por causa dessas interações aqui, dessa formação de fósforo não lábio, que a gente vai se aprofundar bastante hoje. Nós vamos ver também, por exemplo, que as perdas de fósforo por lixiviação são mínimas, principalmente em decorrência dessa forte interação que o fósforo apresenta com a fração mineral do solo, tá? Um outro aspecto importantíssimo da dinâmica do fósforo é que ele se movimenta, na verdade, a forma, né, que o fósforo chega até a raiz é por difusão. Lembrem-se lá da primeira aula, pessoal, das formas, né, pelas quais o nutriente pode chegar até a raiz. Aí nós tínhamos o fluxo de massa, que é seguindo, né, o fluxo transpiracional da planta. Nós temos a difusão, que é um fenômeno físico-químico, né, relativo ali ao equilíbrio de soluções com diferentes concentrações e que possibilita que um elemento ele se transporte, ele se movimente numa escala milimétrica, e nós temos também interceptação articular.
E o que acontece, pessoal? Um dos complicadores, né, dessa dinâmica do fósforo no solo é que ele se movimenta predominantemente por difusão. 95% do fósforo que chega até a raiz, que a planta absorve, ele se movimenta por difusão. Então, além, né, desse complicador que nós temos, que é a fixação, a gente ainda tem essa questão relativa à movimentação de fósforo no solo, que é por difusão. A difusão, né, conforme nós vimos na primeira aula, ela possibilita que um elemento se movimente por milímetros. Então, a gente vai ter, né, um desafio muito grande para fornecer fósforo, principalmente para a planta mais jovem, que tem um sistema radicular menor. Porque aquele fosfato que a gente adicionou no solo, ele vai se movimentar por difusão e em espaços milimétricos, tá? Então, nós vamos ter que ver meios, né, de colocar esse adubo praticamente em contato com a raiz, porque o fosfato se movimenta muito pouco. Sem contar, né, que durante essa dinâmica, durante essa movimentação, ele pode ser fixado, ele pode ser absorvido de forma específica, que é o que a gente vai ver hoje. Então, é um nutriente, né, pessoal, que durante décadas e até hoje é aquele que mais dá dor de cabeça, principalmente em solos argilosos, tá? É aquele que mais desafia do ponto de vista de manejo da adubação. É o fósforo. E é por isso que, inclusive, muitas vezes, pessoal, nós obtemos resultados de maior produtividade em solos arenosos, onde os problemas relativos, né, à absorção de fósforo são menores, tá? Então, sempre quando a gente está falando aqui de nutrição de planta, de fertilidade, solo arenoso é o pior. É o que tem menos carga, é o que retém menos nutrientes, é o que retém menos água. A única exceção, né, e é uma excepcional exceção que ajuda muito a gente, é o fósforo, tá? A nutrição da planta com fósforo é favorecida em solos arenosos. E a gente vai ver hoje por quê, né? Vai ver como se fundamenta isso, tá bom? Nós temos algumas formas de fósforo no solo, inclusive na fração mineral. Em solos menos intemperizados, pessoal, em algumas situações também de neogênese de minerais, nós vamos observar, né, alguns minerais de fósforo no solo. Alguns minerais que, em sua composição, apresentam íons fosfato. E aí nós temos alguns exemplos, né? A estrengita, a vivianita, a varicita, que é um fosfato de alumínio relativamente frequente em solos altamente intemperizados. E nós temos também os fosfatos de cálcio, que podem, né, aparecer no solo em decorrência do aumento do pH durante a calagem, tá bom? Aí já é uma neogênese de minerais, não é um mineral que foi liberado a partir do intemperizo de uma rocha, tá? É um mineral que se formou ali buscando equilíbrio com as condições do meio. E aí nós vamos ter também a hidroxiapatita, que é outro mineral que pode surgir a partir da neogênese também, tá bom? Nós temos, né, na fração orgânica, na matéria orgânica, uma quantidade muito alta também de fósforo, pessoal. Na verdade, até 90% do fósforo do solo, ele está em formas orgânicas.
A questão, né, aí vocês vão pensar assim, então, né, então a gente não precisa se preocupar tanto com a adubação fosfatada, mas a questão, pessoal, que a dinâmica de liberação dessas formas orgânicas de fósforo, ela, ela ocorre de forma lenta e dificilmente vai atender à exigência de fósforo de uma cultura anual, por exemplo. Tá bom? É por isso que, apesar de bastante relevante em alguns sistemas, o fósforo orgânico, né, na maioria das vezes, vai contribuir muito pouco com a nutrição de uma cultura anual, por exemplo. E aí nós temos os fosfatos de inositol, tá, que são a maioria, né, que aparece, é a maioria do fósforo orgânico e que aparece aí em moléculas da matéria orgânica extremamente complexas e de difícil liberação do fósforo. Temos os fósforos lipídios, né? E os ácidos nucleicos aí da microbiota. E aí, né, aqui alguns exemplos, e nós temos também algo que chama relação CP no solo, que é algo que vai determinar a ocorrência de mineralização ou imobilização de fósforo no solo. A gente não vai se aprofundar nisso aqui, pessoal, porque conforme eu coloquei, a mineralização, a liberação de fósforo a partir dessas formas orgânicas, né, é algo pouquíssimo relevante na maioria dos sistemas, a não ser que você tenha uma cultura perene, num solo com alto aporte de resíduo, com alto aporte, com altos teores de matéria orgânica, tá bom? Continuando falando dessas formas de fósforo no solo, nós temos fósforo na fase líquida, né? Que nós chamamos aí do fósforo na solução do solo. Na solução do solo, né, pessoal, vão predominar os íons ortofosfato derivados do ácido fosfórico, tá bom? Aí nós temos algumas formas, né, e os equilíbrios aí dessas formas de fósforo no solo, tá bom? Vai predominar, pessoal, principalmente o H2PO4-, tá bom? Esse fosfato aí. Então, observem, pessoal, e no pH, né, em valores aí de pH usual do solo, vai predominar o ortofosfato primário, o H2PO4-. Então, sempre quando a gente vê, né, o fósforo lá saindo da solução, sendo absorvido, ou mesmo reagindo com com a fração argila do solo, ele vai estar nessa forma aqui, né, no ortofosfato primário. E aqui nós temos um diagrama de predominância, né, das diferentes formas desses íons fosfato de acordo com o pH, tá bom? Isso é só para a gente ter em mente que nós podemos encontrar no solo diferentes formas de fosfato, tá bom? Nós podemos encontrar na solução do solo diferentes formas de fosfato. Aí aqui agora nós vamos falar, pessoal, nós vamos começar a falar, né, do equilíbrio entre as formas de fósforo no solo. Pessoal, então, nós vimos lá no início da aula que existem, né, várias reações, existem vários fenômenos que alteram o estado do fósforo no solo, mas a gente vai enfatizar, a gente vai trabalhar com mais detalhamento, principalmente essas três formas de fósforo, pessoal. O fósforo não lábio, o fósforo lábio e o fósforo que está em solução e é passível de absorção pela planta.
Pessoal, observem o seguinte, o fósforo não lábio e o fósforo lábio, eles estão na fase sólida, né? Eles estão interagindo com a fração mineral do solo. Enquanto o fósforo em solução é o fósforo dissolvido, tá? Esse fósforo, pessoal, essa soma de fósforo lábio com fósforo em solução, que vai ser o fósforo disponível para a planta. Sendo que a maior parte aqui, né, e existe um equilíbrio entre essas duas partes, sendo que a maior parte, pessoal, do fósforo que eu tenho no solo é o não lábio, é o fósforo não disponível para a planta, pessoal. É aquele fósforo que eu adicionei e que ele se ligou de forma irreversível aos colóides, tá? A gente fala irreversível porque para esse fósforo voltar a ser lábio, voltar a ser disponível, a gente depende, né, de alguns processos físico-químicos que vão exigir, né, condições que não são tão corriqueiras no solo, né, como decréscimo acentuado de pH, como o consumo de ferro, de cálcio, de alumínio, em outras reações, tá bom? A gente vai falar um pouco mais disso. Mas o grande problema do fósforo está aqui, pessoal. Grande parte do fósforo que a gente adiciona na forma de adubo, ele forma, né, ele vem para esse compartimento que nós chamamos de fósforo não lábio com a rapidez muito grande, né? Ele forma essas ligações muito rápido e isso é dor de cabeça para a gente. Nós queremos fósforo aqui, ó, na forma de pelábio ou na forma de fósforo na solução do solo. Mas isso é muito difícil em solos altamente intemperizados, tá bom? Então, quais, né, falando um pouco mais daquelas dessas três formas de fósforo que nós vamos dar ênfase aqui e que são bastante relevantes para a nutrição da planta. Ah lá, o fósforo solução, pessoal, são íons, né, fosfato lá, primário e secundário, que estão na solução do solo e são passíveis de absorção pela planta, tá? Esse é o fósforo solução. Pessoal, a gente colocou aquele diagrama, a gente colocou esse diagrama aqui nessa escala, até mesmo para ficar fácil a visualização. Só que esse compartimento aqui, pessoal, de fósforo não lábio, ele é 1000 vezes maior, 10.000 vezes maior do que esse compartimento aqui de fósforo lábio, tá? Quando eu tenho um solo altamente intemperizado, que vai ser muito maior, né? Que vai ser infinitamente maior da quantidade de fósforo que eu tenho em solução, que é muito pequeno, tá? Então, esse é o P solução, né? Aquela primeira fração que a gente falou, né? Que são esses íons fosfato, que estão lá dissolvidos na solução do solo. Nós temos o fósforo lábio, pessoal. O que é o fósforo lábio? Fósforo lábio, pessoal, é o fósforo que ele está ligado à fração mineral do solo. É o fósforo que a gente adicionou, né? E ele já formou ligações com a fração coloidal do solo. Porém, pessoal, esse fósforo lábio, ele só formou uma ligação covalente, tá bom? Por ele ter formado apenas uma ligação covalente, ele ainda é considerado fósforo disponível para a planta. Ele está em equilíbrio com a solução. Ou seja, se um íon fosfato é absorvido da solução do solo, um íon fosfato sai dessa fase mineral na forma de pelábio e vai para a solução. Existe um equilíbrio.
tá bom? Ou seja, o fósforo lábio, né, ele ainda é disponível, pessoal. Ele ainda está disponível. O que não acontece com fósforo não lábio, pessoal? Esse fósforo não lábio, ele se forma a partir do momento que esse fósforo aqui, que era lábio, ele estabelece mais uma ligação covalente com a fração coloidal do solo. A partir do momento, pessoal, que esse fósforo forma mais uma ligação covalente com a fração coloidal, ele passa, né, a apresentar essas ligações que nós chamamos de bidentadas, e a partir disso, ele não mais está disponível para a planta, tá? Esse fósforo, que antes, né, tinha formado uma ligação apenas e que agora formou mais uma, não mais está disponível para a planta, tá? E esse é um processo extremamente problemático, pessoal, porque em solos altamente intemperizados, ricos em óxidos de ferro e alumínio, que é o que a gente tem, né, predominando na fração argila dos solos altamente intemperizados, essa reação aqui ela vai ocorrer, tá? Essa é uma certeza que a gente tem, pessoal. Essa reação vai ocorrer, tá? A primeira reação, né, que é a formação de fósforo lábio, que é uma ligação só, ela ocorre 1 hora, né, ou 2 horas depois que você aplica a sua fonte solúvel de fósforo no solo, tá? Então, é uma coisa ali de horas. A segunda reação, que é essa formação do fósforo não lábio, que é essa formação, né, dessa segunda ligação covalente, né, formando essa ligação bidentada, é uma reação mais lenta, mas que também vai ocorrer. É por isso que a gente precisa favorecer, né, a rápida absorção desse fósforo pela planta e, principalmente, né, isso é algo bem difícil, evitar que o fósforo entre em contato com o solo. Olha o tamanho desse desafio, né, que nós temos no manejo da adubação fosfatada em solos com teor de argila maior. A gente tem que evitar que o fósforo entre em contato com o solo. E a gente vai falar um pouco disso hoje e um pouco disso quando a gente estiver discutindo manejo da adubação, tá bom? Então, atenção com essas três formas e com o equilíbrio e a dinâmica entre essas três formas, tá bom? O que é o P-lábio, como ele se forma e a que velocidade ele se forma. O que é o P não lábio, o que determina, né, que essa forma de fósforo não seja disponível para a planta e a que reação, e a que velocidade essa reação ocorre. Nós vimos lá na primeira aula, pessoal, essa questão, então, da absorção e fixação de ânions, né? Então, observem aqui, todo mundo. Vamos lá. Agora a gente vai visualizar o que é uma ligação covalente bidentada e vai ficar mais fácil aí para o nosso entendimento. Nós temos aqui a superfície de um óxido de ferro, tá? A superfície de um colóide aí, que é um óxido de ferro. Quem está mais atento aí, né, já acordou, já tomou um café, já observou um agravante, pessoal. Fosfato, ele apresenta carga negativa. Fosfato é carregado negativamente. E nesses óxidos de ferro, né, por causa de um negócio lá que chama PCZ, na maioria das vezes, nós, por apresentar esse caráter anfótero, né, e por exigir um valor de pH muito alto,
para estar carregado com carga negativa, né, lá em decorrência do PCZ, que é uma característica do mineral que a gente viu, esses minerais, pessoal, vão estar, né, carregados positivamente no solo. Então, esse é um outro agravante, pessoal, porque, além de tudo, né, a gente vai ter uma atração eletrostática entre a superfície desse óxido de ferro, que está carregado positivamente, e o meu fosfato, que tem carga negativa. Superfície do colóide carregada positivamente, fosfato carregado com cargas negativas, tá bom? Então, além disso tudo, eu tenho uma atração eletrostática. Só que a atração eletrostática, nós já vimos, né, que é algo reversível, que é algo que não vai reter com tanta força, só que ela atrai, né? Ela atrai. Então, essas cargas vão atrair o fosfato, e uma vez atraído, pessoal, ligações covalentes serão formadas e esse fósforo não é mais disponível para a planta. Observem, pessoal, essas são as ligações, né, aqui, bidentadas. Eu tenho duas ligações covalentes aqui, formadas com o meu íon fosfato. Eu tenho compartilhamento aqui, ó, de átomos de oxigênio, eu tenho um compartilhamento aqui de elétrons entre o meu colóide, que é um óxido de ferro, e o fosfato que eu adicionei no solo. A partir de agora, pessoal, esse fosfato aqui, ele vira parte da estrutura cristalina do mineral. E dificilmente, né, apesar de eu ter duas setas aqui indicando que essa reação é reversível, dificilmente esta reação vai ocorrer no sentido contrário, tá? Eu preciso de condições muito específicas de pH, de atividade de ferro e cálcio e alumínio na solução, tá bom? Pouquíssimo provável que vá ocorrer, principalmente no curto prazo. E isso extremamente problemático, pessoal. Essa fixação de fósforo durante décadas, né? Hoje a gente lida melhor um pouco a questão. Mas durante décadas, pessoal, que limitava, na verdade, né, antes da gente começar a produzir no cerrado, né, nessas áreas aí, nesses grandes domínios de solos argilosos altamente intemperizados, no Triângulo Mineiro, em Goiás, no Mato Grosso, interior de São Paulo. Antes da gente começar a produzir nessas áreas, dizia-se, né, que a produção agrícola era inviável, principalmente por causa do baixo pH do solo. Né? Não tem como produzir nessas áreas por causa do baixo pH. Daí depois, né, aí não, viu, né, que com a calagem e posteriormente com a gessagem daria para contornar esse problema. E a agricultura se expandiu numa velocidade muito grande nessas áreas. Daí viram, pessoal, que mesmo, né, com a calagem, mesmo com a adição de altas doses de adubação nesses solos, né, que eram naturalmente pobres, as plantas ainda produziam muito pouco, tá? Não tinha mais o problema da acidez, todos os nutrientes eram fornecidos, né, em altas quantidades de adubação, não tinha problema de restrição hídrica, né, principalmente na safra, um verão muito chuvoso. Daí, pessoal, observou-se, né, que o problema era o fósforo. E durante décadas, né, e até hoje, principalmente em áreas novas, em áreas de conversão recente, o fósforo, por causa do fenômeno de fixação, por causa dessa simples reação que eu estou mostrando para vocês aqui, vai ser o limitante de produtividade em solos argilosos altamente intemperizados, tá bom? É por isso que quando você vai estudar aí, né, fósforo
num livro de fertilidade ou no manual que a gente está trabalhando, o capítulo de fósforo é o maior sempre, né? Porque muita pesquisa foi feita por fósforo para a gente tentar contornar isso aqui, tá bom? Esse problema deu muita dor de cabeça, tá? Olha lá. Ainda é um dos maiores problemas da agricultura brasileira. A planta não tem uma exigência tão grande em fósforo, pessoal, mas na maioria das vezes é um nutriente que a gente adiciona em maior quantidade ao solo, porque a gente não está adubando a planta, a gente está adubando o solo para ver se ele cede um pouco de fósforo para a planta, tá? Que observem mais uma vez, pessoal, aqui, ó, muita atenção aqui, pessoal, muita atenção aqui nesse esquema aí dessas reações, né? Aqui no primeiro momento, pessoal, aqui nessa primeira reação, observe, eu tenho só uma ligação covalente. Quando eu tenho só uma ligação covalente, eu tenho a formação, né, daquele fósforo que eu chamo de fósforo lábio. É um fósforo que ainda está disponível para a planta. Então, observem aqui, pessoal, o meu íon fosfato formou só uma ligação. Então, aqui está tranquilo. Esse fósforo ainda está disponível. Só que a tendência, né, mantendo o contato desse fosfato com o solo, a tendência, né, é que esse oxigênio, ele passe a compartilhar aqui elétrons com a superfície do colóide também, formando a segunda ligação covalente, né, formando essa ligação bidentada. Aí aqui eu tenho o fósforo não lábio, o fósforo fixado e indisponível para as plantas, tá bom? E aí nós vamos ter esse problema aqui, né? Quando a gente fala de fosfato, tá? Quando a gente fala de fosfato, a gente está adubando o solo, não é a planta. Aí, né, sempre tem aí pessoal, atenção na frente, o pessoal mais esperto. Ah, professor, é só a gente saturar, né? Porque já que é um fenômeno de superfície, pessoal, existe um limite, né, de fixação de fósforo. Realmente, vocês estão certos. Existe um limite de fixação de fósforo. Aí vocês devem estar pensando, é só a gente saturar todos esses sítios de adsorção, a gente saturar todas essas superfícies aí dos colóides com fósforo, que aí não vai ter mais superfície para ligar, né? E vai ter fósforo disponível para a planta, vai ter fósforo lábio, vai ter fósforo em solução. Só que o que acontece, pessoal? Num solo, né? Num solo, atenção com essas estimativas aí. Num solo, tá? Que tem uma capacidade pequena de absorção de fósforo, pequena. Um solo que tem a capacidade de absorver 2 miligramas de fósforo por grama de solo, né, que é considerado um valor pequeno para solos brasileiros, para solos argilosos altamente intemperizados, esse fósforo consegue absorver só 2 miligramas, consegue fixar só 2 miligramas de fósforo por grama de solo. Na camada de 0 a 20, pessoal, ele consegue fixar, né, com essa baixa capacidade ainda, ele vai conseguir fixar 4.000 quilos de fósforo por hectare. Estou falando de fósforo. Se a gente converter isso para P2O5, vai lá para quase 8.000. E aí eu vou considerar, né, que os adubos fosfatados não são só P2O5. Então, eu teria que aplicar, pessoal, dezenas de toneladas de adubo fosfatado para conseguir preencher todos esses sítios de absorção, todas
essas superfícies que conseguem fixar o fósforo. Imaginem, pessoal, eu estou falando de dezenas de toneladas de adubo fosfatado. E nós vamos ver quando a gente faz a recomendação de adubação fosfatada, que a gente vai trabalhar algumas semanas, a gente fala em 100 quilos por hectare. A gente fala em 120 quilos, né? Então, preencher essas caras, sim, é algo possível. Preencher esses sítios de fixação, né, nos colóides é algo possível, sim. Mas é um trabalho de décadas e décadas. E aí a gente tem resultados de pesquisa de solos altamente intemperizados que estão recebendo altas doses de fosfato há 20, 30 anos e que ainda fixam fósforo e que ainda apresentam sítios disponíveis para fixação de fósforo. Então, é uma possibilidade? É sim, né? Inclusive, a pesquisa trabalha muito isso. Só que há uma quantidade de sítios de absorção, de sítios de fixação tão grande, né? Você tem que trabalhar aí numa escala de toneladas de fósforo por hectare. E isso não é uma coisa factível, tá? Isso não é uma coisa factível. Sem entrar, né, nas questões relacionadas, nas questões ambientais relacionadas a uma dose de fósforo tão grande, tá bom? A dose de fósforo tão altas, tá? Então, realmente um problema muito grande, pessoal. O fósforo, né, o solo nessa camada de 0 a 20 consegue fixar 4, 5 mil quilos de fósforo em cada hectare, tá? Então, é muito sítio disponível para amarrar o seu fósforo aqui. É por isso que a gente fala que você não aduba a planta, você aduba o solo e, né, você vai utilizar de alguma estratégia de manejo para que esse solo ceda um pouco de fósforo para a planta, ok? Quais são os seus fatores, então, pessoal? Aqui a gente já vai entrar um pouco no manejo quais serão os fatores que vão influenciar na fixação de fósforo no solo, pessoal. Quais serão os fatores? Nós temos aqui, né, todos eles, e a gente vai fazer um recorte aí em alguns e aprofundar um pouco. O primeiro fator, naturalmente, é a concentração de fósforo na solução do solo. Para ocorrer aquela reação, pessoal, o fósforo ele tem que estar solúvel, ele tem que estar na solução, tá? Para ele formar aquela ligação bidentada e se tornar indisponível, tá? Então, você tem que ter fósforo solúvel, primeira coisa, fósforo solúvel. A segunda coisa é o tempo de contato entre o fósforo e os colóides do solo. Nós já vimos que a primeira reação é muito rápida, é uma coisa de horas, né? A primeira reação que forma uma ligação covalente apenas e que o fósforo ainda segue disponível. A segunda reação, que é a de fixação, ela é um pouco mais lenta, tá? Uma coisa que vai interferir bastante é a reação do solo, pessoal. Qual que é o pH do solo, tá? Se o seu solo tiver ácido, certamente, né, por causa do PCZ, aqueles minerais, né, que eu falei que são responsáveis pela fixação, os óxidos de ferro e alumínio, eles vão estar, né, carregados positivamente. E essa carga positiva vai favorecer a ocorrência da fixação, porque ela vai atrair, né, via interação eletrostática, vai atrair esses íons fosfato que estão carregados negativamente, tá bom? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Outra coisa importantíssima, pessoal, e que a gente sempre está falando aqui, desde o início, o teor e a natureza da argila.
Nós já sabemos que em solos argilosos altamente intemperizados, a fixação do fósforo vai ser muito maior, porque você vai ter muito mais os óxidos de ferro e alumínio, você vai ter muito mais hematita, guetita, gibsita, que são os minerais que realizam essas ligações com fósforo. Você vai ter muito mais no solo. No entanto, se atentem ao seguinte, tá? Se atentem ao seguinte, por causa da alta capacidade de absorção de fósforo, né, desses minerais, mesmo em solos, pessoal, com teor de argila um pouco mais baixo, a fixação de fósforo, ela ocorre, tá? Ela ocorre. É natural que esses solos, né, com teor de argila mais baixo, você vai saturar aqueles sítios lá muito mais rápido. Mas a gente precisa estar atento, sim, principalmente em áreas recentemente convertidas. E mesmo naquela área lá recentemente convertida, que você tem só 15% de argila, se esses 15% de argila, né, se nesses 15% de argila predominar guetita, predominar hematita, predominar gibsita, esses 15% de argila vão ter uma capacidade de absorção de fósforo alta, tá? Aquele solo seu ali vai ter uma caixa para fósforo de 1.000 quilos, de 1.500 quilos, pelo menos. Então, nos primeiros anos, mesmo em solos arenosos, a fixação de fósforo pode ser um problema, tá bom? Mas não é nada que se compare nem de longe ao gargalo que isso representa nos solos argilosos, tá bom? Uma outra coisa que interfere também, pessoal, na fixação de fósforo é o teor de matéria orgânica do solo. Mais uma vez, a matéria orgânica do solo vai ser uma aliada para a gente lidar com esse problema da absorção de fósforo, tá bom? Por quê, pessoal? A matéria orgânica do solo, nós temos, né, alguns ácidos orgânicos de baixa massa molecular que eles se ligam lá naqueles sítios, lá naquelas superfícies de fixação dos colóides, e eles começam a competir com o fósforo por esses sítios, tá bom? Então, quando você tem um solo com alto teor de matéria orgânica, parte, né, da superfície desses colóides, parte desses sítios de fixação, eles vão estar preenchidos por matéria orgânica. E isso é excepcional, tá? Porque eu vou adicionar o fósforo e não vai ter essa superfície para fixar o fósforo de forma irreversível, tá bom? Então a matéria orgânica ajuda muito. E a outra coisa, a densidade do solo, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho por quê, como que a densidade do solo interfere nisso. Aí nós vamos relacionar, vocês já devem estar pensando nisso aí, né? A espaço poroso, a movimentação do fósforo no solo, a distância do fósforo para a superfície ali do poro, tá bom? Vou mostrar algumas ilustrações aqui sobre isso. Primeira coisa é o tempo de contato, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, todo mundo, ó. Esse é um experimento interessantíssimo para fins de manejo de adubação fosfatada. Muita gente fala, né? Hoje a gente trabalha na agricultura com um time muito curto para tudo, um planejamento muito curto, são várias ações. E muita gente fala, né, ou falou-se no passado, em tentar adiantar a adubação fosfatada, em aplicar o fosfato antes. Pessoal, a fixação do fósforo, conforme nós vimos, ela depende do tempo de contato.
Então, quanto maior o tempo de contato do fósforo, quanto maior o tempo de contato do seu adubo com o solo, mais ele será fixado e menos fósforo nós teremos disponível para a planta, tá? É por isso que aqui nesse vaso, né, onde o fosfato ele permaneceu em contato com o solo por 300 dias antes do plantio, a planta se desenvolveu muito pouco, pessoal, por falta de fósforo, tá? Nós temos a mesma quantidade de fósforo aqui nesses solos. A diferença, né, é o tempo de contato, tá? Aqui nós tivemos um tempo de contato muito longo. Esse fósforo ele se fixou de forma irreversível, tá bom? E não mais está disponível para a planta, limitando o seu crescimento. Já nesse primeiro vaso, né, onde eu apliquei o fósforo no dia do plantio, né, onde eu fiz a adubação fosfatada juntamente com a semeadura, a planta se desenvolveu mais, justamente em decorrência desse menor tempo de contato do fósforo que eu apliquei via adubo com o solo, tá? Sempre considerando que a reação de fixação depende do tempo. Então, essa aqui já é a primeira ferramenta de manejo para a gente usar. A gente tem que minimizar o tempo de contato do adubo fosfatado com o solo. E é por isso, pessoal, que nós vamos ver isso na nossa aula de recomendação de adubação, que o fósforo ele é prioridade na nossa adubação de plantio. Ele é um nutriente que será prioritário. Por quê? É algo imprescindível para essas reações de fixação do fósforo com a superfície dos coloides, tá? A gente precisa trabalhar para minimizar esse tempo de contato. Jogou adubo fosfatado no solo, ele tem que ser absorvido pela planta. Tá? E aí nós vamos trabalhar estratégias para que isso ocorra. Uma outra coisa, né, pessoal, é o teor de argila. Tá? Nós temos aqui no eixo Y, uma variável que nós chamamos de capacidade máxima de adsorção de fósforo. É a quantidade máxima de fósforo, pessoal, que um solo consegue fixar, tá? E nós vimos, né, pessoal, que nós temos solos aí que conseguem absorver, que conseguem fixar 5.000 quilos de fósforo, 6.000 quilos de fósforo. Se a gente converter isso, pessoal, para adubo fosfatado, lembrando que o adubo não é 100% fósforo, nós vamos ter, né, dezenas de toneladas de fósforo por hectare. Tá? Dezenas de toneladas de super simples, de super triplo, né? De fosfato monoamônico por hectare. Então, pessoal, né, eu acho que o que melhor define os solos tropicais, altamente intemperizados, ricos em óxido de ferro e alumínio, é que eles são um buraco negro de fósforo, pessoal. Solos são um buraco negro de fósforo. Dificilmente você vai conseguir, apenas com fósforo, preencher, né, toda essa capacidade máxima de absorção de fósforo, de fixar fósforo que esses solos têm. Tá bom? E aqui, né, eu acho que essa ilustração já caiu em prova nossa. Nós temos dois solos, tá? Nós temos a resposta de dois solos a aumento aí das doses de fosfato. Então, observem, pessoal, no meu solo aqui de textura média, no meu solo, o menor teor de argila,
a resposta da produtividade à aplicação de fósforo, ela é maior, justamente por causa do fenômeno da fixação. Enquanto, pessoal, no meu LE aqui, que é um solo argiloso, a resposta da produtividade ao aumento aqui das doses de fósforo é bem pequena, pessoal. É bem pequena. Então, não adianta, né, você aumentar demais a dose, porque, novamente, o solo, né, esses solos argilosos são um buraco negro de fósforo. Você tem que investir muito em estratégia para favorecer, né, o contato desse fósforo com a raiz, para diminuir o tempo de contato desse fosfato com o solo. Tá? Porque se trabalhar com doses altas, não adianta. O solo é um buraco negro, ele vai conseguir fixar, tá? Independente da dose. Esse trabalho mostra muito isso para a gente. Enquanto que em solos de textura mais leve, em solos com menor teor de argila, nós temos essa resposta aqui, né? A produtividade da planta responde de forma mais positiva ao aumento na dose de fósforo, o que não ocorre na outra situação. E aqui nós temos algo bem interessante, pessoal. Primeiro, isso aqui, olha lá, é a capacidade máxima de absorção de fósforo em diferentes solos, tá? Aqui o teor de argila, pessoal, tá? Aqui nós temos um solo, né? Saindo aqui de um solo menos argiloso para um super argiloso. Primeira coisa que eu chamo a atenção, pessoal, é para essa, aí só um momento, são para essas médias aqui, ó. Tem muita gente que afirma que aquele solo mais vermelho, né, aquele solo argiloso mais vermelhão, ele absorve mais fósforo solos que outros solos mais amarelados, né? Que outros solos mais amarelados, tá? O que acontece, pessoal? Observem aqui, nesse trabalho, né, que foi feito com várias amostras de solos do Cerrado, nós não tivemos diferenças nessa capacidade máxima de absorção de fósforo entre solos vermelhos amarelos, entre solos vermelhos, aqui 5YR, né? O pessoal que gostava aí da gênese, classificação do solo, entre um solo vermelho escuro. Então, essa questão da cor, pessoal, atenção, essa questão da cor, ela não vai interferir tanto na absorção de fósforo. O que vocês mesmos sabem, né, e devem estar Professor, aí. a apresentação parou. A apresentação parou. Obrigado, Thaís. Voltou, pessoal? Voltou? Alguém? Sim, voltou, professor. Sim. Beleza, obrigado. Então, pessoal, aqui observem o seguinte. Aqui nós temos solos, né, de diferentes cores, né, de diferentes cores, e não houve diferença entre a capacidade máxima de absorção desses solos de diferentes cores. Porque se o solo for muito amarelo, ele vai ter muita guetita ou muita gibsita. Se o solo for muito vermelho, ele vai ter muita hematita. Tá? E todos esses são minerais são óxidos, né, de ferro e alumínio com alta capacidade de absorção de fósforo. Já quando eu analiso aqui a textura, pessoal, observem a diferença. A capacidade aqui máxima de absorção de fósforo
do meu solo argiloso, ela vai ser aqui, né, cerca de 3 vezes maior do que se comparada ao solo com menor teor de argila, tá bom? Então, para a gente fechar essa parte, solos com maior teor de argila apresentam maior capacidade de absorção de fósforo, vão apresentar, né, maior fixação de fósforo e o manejo da adubação fosfatada vai ser um desafio maior ainda nesses solos com alto teor de argila, tá? E aí, da mesma forma, né, pessoal, isso aqui era algo que a gente deveria ter colocado no início da aula. Quanto mais intemperizado o solo, e na verdade, né, todos os solos brasileiros, com exceção lá, né, do que a gente viu na Gênese, com exceção de uma pequena parte do semiárido, né, que o solo é menos intemperizado por falta de água, eles vão ser muito velhos, vão ser altamente intemperizados e vão atuar como dreno de fósforo, não como fonte de fósforo para a planta, tá bom? Os solos vão ser, novamente, um verdadeiro buraco negro de fósforo. Tá? E agora, vamos falar aqui, pessoal, desse efeito da compactação. Dê uma olhada aqui nesse esquema, que ele é bem interessante. Eu tenho um fosfato aqui, ó. Isso aqui é um poro do solo, pessoal. Isso aqui é um microporo do solo, tá? Ou um macroporo. Eu tenho aqui o meu fosfato, né? Na solução do solo aqui de bobeira. E aqui na superfície dos poros, pessoal, na superfície dos poros, eu vou ter esses sítios de adsorção querendo interagir com esse fosfato. Então, o que acontece, pessoal? Quando ocorre a compactação do solo, essa distância entre o fosfato que está na solução e essa superfície, ela diminui, tá bom? Essa distância diminui. E quando eu tenho o fosfato mais próximo da superfície de adsorção, mais próximo da superfície em que ele é fixado, eu vou aumentar, né, naturalmente, a ocorrência desse fenômeno. Até mesmo que, conforme nós já sabemos, o fósforo é pouquíssimo móvel no solo. O fósforo ele se movimenta por difusão em escalas micrométricas. Então, o que acontece? Se o solo está sendo compactado e essa superfície de absorção do fósforo se aproxima mais do fosfato, esse fenômeno, né, vai aumentar a sua ocorrência. É por isso que em solos compactados, a fixação de fósforo será maior, pessoal. É por isso que solos compactados respondem menos à adubação fosfatada, tá bom? A compactação diminui essas distâncias. E quando a gente fala de fósforo, nutriente pouquíssimo móvel no solo, distância é importantíssima, tá bom? E é por causa disso que nós temos experimentos igual a esse aqui, pessoal. Observem, o meu D aqui é de densidade, e o meu P aqui é a dose de fosfato. Aqui nesse primeiro experimento, nessa primeira fotografia, todos os meus solos, né, o solo aqui de todos os vasos não está compactado. É um solo que a densidade dele é menor que 1, olha lá, densidade 0,9. Então, o que acontece aqui, né? Eu tenho uma resposta ao aumento da dose de adubação fosfatada. Daí, pessoal, observem aqui o seguinte, eu peguei só a minha maior dose, eu tinha aqui no vaso solos com diferentes valores de densidade, tá? Saindo aqui do 0,9, é um solo ok, que é um solo não compactado, indo aqui para o 1,3, solo, né, que já está com problema de compactação.
E conforme nós vimos, né, a compactação diminui a distância, aproxima o fosfato da superfície dos colóides e favorece a fixação. Se eu tenho mais fixação de fósforo, a resposta da planta será menor, pessoal. Dê uma olhada nessa relação. Esse experimento ele é bastante didático, né? E aqui, mais uma vez, pessoal, aqui outro desdobramento desse experimento. Quando o meu solo está compactado, observem aqui, pessoal, densidade igual a 1,3. Quando o meu solo está compactado, não adianta eu ficar aumentando dose de fosfato. Dá uma olhada aí, pessoal, isso é uma questão boa para a prova, colocar essas 3 ilustrações e pedir para comentar. Quando o meu solo está compactado, né, densidade de 1,3, a planta não respondeu ao aumento na dose do adubo fosfatado. Por quê, pessoal? Fixação. Todo o adubo fosfatado que está sendo adicionado em decorrência, né, da compactação, em decorrência dessa distância pequena entre o fosfato e a superfície dos colóides e a superfície dos poros, ele está sendo fixado, né? Ele se torna indisponível para a planta e a planta não responde, tá bom? A compactação é algo muito importante também na dinâmica aí, né? Nessa questão de fósforo lábil, fósforo não lábil, dessa formação de fósforo fixado no solo. Aqui, mais uma vez, né, lá, nós temos, mesmo para o eucalipto, né, que é uma planta mais rústica, de sistema radicular mais agressivo, se o solo está denso, se ele está compactado, ela não responde à adubação fosfatada, tá bom? E aqui, né, em solos de menor densidade, a planta responde melhor à adubação fosfatada, cresce mais, tá? E cresce mais, tá bom? Observem novamente, né, lá, o solo com densidade de 1,7, altamente compactado, vai responder, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos pegar a análise do solo aí, e o fósforo, né? Uma outra coisa também que dá dor de cabeça para a gente é interpretar a nossa análise de solo e falar se esse número que está aí é de fósforo disponível ou não. Conforme nós falamos, né, o fósforo ele apresenta essa particularidade de formar essas ligações e ser fixado, se tornar indisponível. Muitas vezes, esse valor que a gente tem na nossa análise de solo, esse valor traz para a gente, né, parte de um fósforo que está lá formando ligação bidentada com os colóides e não está disponível para a planta. Isso é uma limitação do método, tá? É uma limitação do método que acaba quantificando esse fósforo que não é disponível para a planta, que dá para a gente um diagnóstico errado. Então, pega a análise aí para a gente ver, pessoal. Nós temos uma infinidade de métodos para determinar fósforo no solo, pessoal. Se vocês derem uma olhada aí na análise de que estão trabalhando, provavelmente o fósforo aí ele foi determinado utilizando um método que a gente chama de Melick 1 ou foi determinado utilizando um método que nós chamamos de resina. Qual que é a diferença desses métodos? Qual que é a relevância dessas diferenças no manejo da adubação? Nós vamos ver agora, pessoal. O Melick, pessoal, é um extrator ácido. O Melick é um extrator ácido. É a mistura de ácido sulfúrico com ácido clorídrico. Então, o Melick, né? Você coloca o solo lá você coloca o solo dentro da Alemanha e adiciona
essa solução de ácido clorídrico com ácido sulfúrico para extrair o fósforo. Tá? O MELIC ele é bastante agressivo, então o que acontece? Você não extrai apenas aquele fósforo que nós chamamos de lábio, que é o fósforo disponível para a planta. E a análise de solo, pessoal, ela precisa dar uma ideia para a gente da quantidade do nutriente que está disponível para a planta. Ela tenta imitar isso. Os métodos de extração tentam imitar a capacidade que a raiz tem de absorver o nutriente. Só que no caso do fósforo, por causa dessas particularidades, isso é mais difícil ainda. Então, nós temos o MELIC, que é amplamente usado, mas por ser agressivo, por ser um método agressivo, ele pode extrair fósforo demais. Ele pode extrair aquele fósforo que está fixado e é indisponível para a planta. E isso traz dor de cabeça para a gente. Tá? Os resultados podem ser pouco realistas e induzir a recomendação equivocada. É por isso, pessoal, que sempre quando você trabalha com o MELIC, você tem que interpretar esses valores com bastante prudência e ponderando isso, principalmente com o teor de argila. E lá na recomendação de adubação a gente vai ver. Quando a gente tem o MELIC, né, a gente tem um valor X lá de fósforo extraído com o MELIC. A gente não consegue falar se isso é alto, baixo ou médio, se isso está bom ou se isso está ruim, se a gente não tem um teor de argila. Tá bom? Por causa dessa questão do MELIC ser um extrator agressivo. Tá? Um outro, pessoal, um outro indicador que a gente utiliza para interpretar esses valores de fósforo extraído com o MELIC, que vocês vão procurar aí também agora na análise de vocês, é o fósforo remanescente. Primeira coisa, o que é remanescente? O que significa essa palavra remanescente? Remanescente, pessoal, é o que sobra. Remanescente é o que resta. E essa metodologia do fósforo remanescente, ela mede exatamente isso. Ela vai pegar a sua amostra de solo, vai agitar essa amostra de solo, pessoal, uma concentração de fósforo conhecida, depois, né, de um tempo, vai medir o quanto sobrou de fósforo disponível, o quanto de fósforo não foi fixado. Tá? E a partir desse fósforo remanescente, você vai ter uma ideia, né, da quantidade de argila e de que tipo de argila vai estar presente no seu solo, se ela consegue fixar muito ou pouco o fósforo. E isso vai ser muito importante para o manejo da sua adubação fosfatada e para você interpretar aqueles valores lá de MELIC. Tá? Então, algumas análises aí vão apresentar esse valor de fósforo remanescente. Então, ó, o que você faz, pessoal? Dê uma olhada aqui, todo mundo. Vocês vão agitar, né? Aqui nós temos um solo arenoso, tá? Nós temos um solo arenoso, e nós temos aqui um solo argiloso. Esses dois solos, tá? Tanto arenoso quanto argiloso, eles vão ser agitados aqui uma solução com 60 ppm de fósforo. Tá? Você vai agitar o seu solo com uma solução com uma concentração conhecida de fósforo. E após um determinado tempo, você vai medir o quanto de fósforo sobrou ali, o quanto de fósforo não foi fixado. No solo arenoso, pessoal, você vai ter um fósforo que sobrou, você vai ter um fósforo remanescente 50 ppm, né? Ou seja, boa parte do seu fósforo que você adicionou, ele não foi fixado. Tá? Ele não foi fixado. Enquanto que no solo argiloso aqui, pessoal, ó, você agitou, né, esse seu fósforo, esse seu solo, também com a solução de 60 ppm, e só 10 sobraram. Você tem fósforo remanescente igual a 10, ou seja, a absorção de fósforo é alta. Então, quanto
quanto maior o fósforo que sobra, quanto maior o fósforo remanescente, menor a capacidade de absorção de fósforo do seu solo. Menos fósforo o seu solo vai fixar. Já, né, quanto menor a absorção, quanto menor o fósforo remanescente, maior vai ser a capacidade desse solo em absorver fósforo, maior vai ser a capacidade desse solo em fixar fósforo e maior vai ter que ser a nossa tensão. Tá bom? Então, olha lá, pessoal. Esse gráfico é interessantíssimo. Aqui nós temos o teor de argila e o fósforo remanescente. Quanto maior o teor de argila, menor, então, serão esses valores de fósforo remanescente. Tá? Maior vai ser a capacidade desse solo em fixar o fósforo. E pouco vai sobrar a solução, né? A gente chama aí de remanescente. Dê uma olhada aí se a análise de vocês apresentam esse fósforo remanescente. Uma outra forma, pessoal, de determinação do fósforo é o fósforo resina. Tá? A resina são essas bolinhas aqui, pessoal, que conseguem imitar de forma muito fiel a capacidade do fósforo, do solo em absorver fósforo. Então, com a resina, ao contrário do que a gente tem com o melic, com a resina nós temos resultados mais confiáveis, mais realistas. Tá? O fósforo que essa resina aqui consegue extrair é aquele fósforo lábil, é aquele fósforo disponível, ao contrário do melic, que extrai parte do fósforo fixado, tá? Então, você vai pegar a sua amostra de solo, vai agitar com essa resina, e as formas disponíveis de fósforo, né, o pelábio, vão ficar retidas na resina após a agitação. Essa resina vai ser lavada, tá? E o fósforo será quantificado dessa lavagem. E tem um potencial de extração semelhante à planta. Semelhante à planta. A resina ele é um método mais caro, pessoal, mais trabalhoso. É por isso, né, que grande parte dos laboratórios ainda usam o melic. O melic não é ruim, mas exige essa ponderação, tá bom? Exige essa ponderação. Aí um exemplo aí, né, desse mecanismo de atuação da resina. Então, né, as considerações gerais sobre a análise de pH fósforo disponível, tá? De forma geral, a resina vai ser um método melhor para quantificar o fósforo disponível, né, para estimar a disponibilidade de fósforo em solos altamente intemperizados. Porque nesses solos altamente intemperizados tem muito fósforo fixado, e parte desse fósforo fixado é extraído pelo melic. Então, você vai estar superestimando os teores de fósforo disponível no seu solo e pode estar cometendo equívoco na recomendação de adubo. Tá? Porém, conforme a gente colocou, o alto custo, né, e as dificuldades operacionais determinam que a adoção da resina seja restrita a alguns laboratórios. Tá? E quanto maior o teor de argila, menos realistas poderão ser os resultados de análise de solo para a disponibilidade de fósforo. Bom, por causa da fixação. Tá? E a gente sempre tem que ponderar o que a gente está vendo aí na nossa análise para fósforo com outros indicadores. A textura, tá? O fósforo remanescente, se você tiver, tá bom? E aí nós vamos sempre fazer essa recomendação, né, usando o fósforo e o teor de argila, pessoal. A gente vai falar, tá, se o teor de fósforo tá bom, tá ruim, tá baixo ou médio, sempre ponderando aqui com o teor de argila, quando a gente trabalhar com o melic. Mas nós vamos falar mais sobre recomendação de adubação
daqui a algumas semanas. Tá? E aí vocês vão ver que nas tabelas para recomendação de fósforo, os valores sempre estarão em função do teor de argila. É por causa disso. Tá? É por causa desse fenômeno da fixação, é por causa dessa agressividade do MELIC, que consegue extrair formas de fósforo que estão fixadas e não estão mais disponíveis para a planta. Ok? Para a gente fechar, pessoal, vamos falar de algumas fontes de fósforo para a agricultura. Tá? As fontes de fósforo para a agricultura, elas são provenientes, né, os adubos fosfatados, pessoal, eles são provenientes de rochas. Tá? Nós temos algumas rochas de origem ígneo-magmática, né, a cloroapatita, a hidroxiapatita e a fluoapatita, e temos alguns depósitos sedimentares também que apresentam rochas ricas em fosfato e que são utilizadas na fabricação de adubos. Como exemplo aí, nós temos depósitos sedimentares ricos em carbono-apatita e ricos em carbono fluoapatita. Tá? Essas rochas, né, que nós chamamos de fosfatos naturais, pessoal, quando nós temos, né, esse material ígneo, né, ou mesmo rochas metamórficas, que são as apatitas, esses fosfatos, né, eles não têm estrutura cristalina bem compacta, tá? Mesmo finamente moído, esse fosfato ele é pouco solúvel, pessoal. Ele é pouco solúvel. E a gente tem o que a gente chama de fosfato não reativo, que você aplica essa rocha na sua área, a reação é extremamente lenta. Isso para a gente, né, de certa forma é bom, já que a gente tem esse problema de absorção, de fixação de fosfato, vamos trabalhar com a fonte de liberação mais lenta, então, e realmente isso é uma alternativa em algumas situações. E nós temos os fosfatos de origem sedimentar, pessoal, que são as fosforitas, que tem uma estrutura menos cristalina, tá? Ainda assim é pouco solúvel, mas ele é mais reativo, tá? Aqui é muito pouco solúvel. Aqui é pouco solúvel. Infelizmente, né, os fosfatos que nós temos disponíveis aqui nas jazidas brasileiras vão ser principalmente esses aqui, tá? As apatitas, tá bom? E como que a gente faz, então, né? Como que nós chegamos em fontes solúveis de fosfato, como super simples, como super triplo, como fosfato monoamônico, que a gente vai ver agora. A gente aumenta, pessoal, a solubilidade dessas rochas, a gente aumenta a reatividade dessas rochas aplicando ácidos, tá? Aplicando ácidos. Então, o que acontece? 90% dos adubos que nós utilizamos são adubos, né, de reatividade aumentada, de solubilidade aumentada, via aplicação de ácido sulfúrico, tá bom? Uma pequena parte, né, tem a sua solubilidade aumentada via calor, que são os termofosfatos, 6% aplicado de forma natural do solo, você só moe a rocha mesmo, né, são os fosfatos naturais, e 2%, né, são aplicados de outras formas. Tá? Então, como que a gente obtém, pessoal, esse fosfato reativo, né? A gente pega, pessoal, essa rocha fosfática, mistura com ácido sulfúrico e obtém, né, o ácido fosfórico mais o gesso. Só um parênteses aqui, né? O gesso começou a ser utilizado em larga escala na agricultura porque ele é um subproduto
a fabricação de fosfato. Tá bom? Esse primeiro processo aqui, né, a obtenção de ácido fosfórico a partir da rocha mais ácido sulfúrico, um dos subprodutos aqui é o gesso. Tá bom? Mas aí agora, né, nós vamos ver então como esse ácido fosfórico ele vai dar origem às fontes de fósforo que vocês vão ver aí nos adubos. Nós temos aqui, né, pessoal, então a gente chega, né, por meio desse processo de reação dessa rocha com ácido sulfúrico, a gente chega num ácido fosfórico que tem 52% de P2O5. A gente sempre vai usar o P2O5, que é a forma, né, como o fósforo aparece nos adubos, tá? Quando a gente mistura, pessoal, esse ácido fosfórico, né, com a rocha fosfática, mais uma vez, nós temos o superfosfato triplo, tá? Então, o que é o superfosfato triplo? Vocês vão ver aí nos adubos, né? Superfosfato triplo, pessoal, é o ácido fosfórico que nós obtemos anteriormente, mais a rocha fosfática, mais a apatita, tá bom? Então, ele é um fosfato, né, o super triplo, que tem 46% de P2O5 total, tá? Ele é um fosfato, ele é um fosfato aí, né, rico em fósforo. Ele é uma fonte de adubo rica em fósforo. E aí nós temos também uma outra fonte bastante utilizada, pessoal. Você vai pegar a rocha fosfática, você vai pegar esse ácido fosfórico, vai pegar também amônia, tá? Para obter o seu fosfato monoamônico. Então, esse adubo, pessoal, fosfato monoamônico, a gente chama de MAP, ele, além dele fornecer fósforo para a planta, ele vai fornecer também nitrogênio. Então, você tem 54% de P2O5, mais de 10 a 11% de N, né? Nesses adubos aí que nós chamamos de MAP, tá? MAP, anotem esse nome aí. O outro super triplo, e aqui nós temos o MAP. A gente tinha um adubo, pessoal, ainda temos, tá? Anotem esse parênteses, que é o super simples. O super simples é uma fonte ele é uma fonte de fósforo, né? Produto dessa reação da rocha com ácido sulfúrico, e ele é bem menos concentrado, tá? Ele é bem menos concentrado, e por ser menos concentrado, tem sido bem menos utilizado na agricultura. Predominam o super triplo e o fosfato monoamônico, que é o MAP, tá bom? Além desses, nós temos o termofosfato, mas que aí não envolve a rota sulfúrica que a gente mencionou. Nós temos aqui um fosfato natural, né? Enriquecido ali com silicato de magnésio, mas ele é submetido a temperatura muito alta, e essa temperatura muito alta aumenta ali a quantidade de P2O5 disponível, tá bom? Tem tido bastante uso também em algumas áreas, mas a limitação dele é essa quantidade menor de fósforo disponível, tá bom? E além disso, pessoal, nós temos os adubos fosfatados de liberação controlada, considerando, né, que a fixação é um problema muito grande que nós vimos, é algo, né, que vai depender da concentração de fosfato na solução do solo, é algo que vai depender desse tempo de contato do fosfato com o solo. Esses adubos, né, mais modernos de liberação controlada, eles são, né, uma alternativa de aplicação bastante viável do ponto de vista técnico, porém são mais caros.
Esses adubos, pessoal, eles vão liberando o fosfato de forma gradual, tá? De forma gradual. Esse material, mesmo em contato com a chuva, ele não é completamente solubilizado ali no primeiro momento. E essa liberação gradual, ela reduz, né, as perdas via fixação de fósforo, ok? Aí, geralmente, esse material ele é capeado aqui com algum polímero sintético, ele pode ser um adubo capeado aqui também com algum ácido úmico, vai sendo degradado de forma lenta e liberando ali aquele adubo, tá bom? Só que, do ponto de vista técnico, ótimo, porém, ainda é um pouco caro, tá bom? Mas é algo que vocês vão encontrar bastante aqui na agricultura da nossa região, tá bom? Falando um pouco das perdas de fósforo do solo, elas são pequenas, pessoal. Fósforo ele não vai lixiviar, porque ele fica muito, né? Você tem altas quantidades de fósforo fixado. Mas antes de falar de lixiviação, observem o seguinte, pessoal. A exportação de fósforo pela cultura, ela é baixíssima. Baixíssima, varia entre 5 e 20 quilos. E a gente vai aplicar 100, 150, 200, e ainda assim não vai fornecer esses 20 quilos que a planta precisa. Tá? Então, fósforo é uma dor de cabeça muito grande. A gente tem a erosão, né, onde as perdas vão variar aí, né, de 0 a 30 quilos por hectare, tá bom? E a lixiviação, só um segundo aqui, pessoal. E no caso da lixiviação, eu terei perdas desprezíveis, tá? Desprezíveis. Mesmo nos solos arenosos, as perdas serão pequenas, tá? Que aquela pouca argila que tem lá é o suficiente já para interagir com esse fósforo e evitar as perdas por lixiviação, tá bom? Nós temos um problema do fósforo, principalmente quando eu trabalho com adubações com doses muito altas, ou mesmo com adubação orgânica, que é a eutrofização de ambientes aquáticos, tá? Quando eu tenho a erosão, principalmente, e esse fósforo, né, ele chega nos cursos d'água, eu tenho um problema aí grave de eutrofização, de proliferação de águas, né? E a gente tem que tomar cuidado, principalmente se trabalhar com adubação orgânica, áreas que recebem, né, cama de aviário, áreas que recebem dejetos líquidos suínos, que são ricos em fósforo, a gente tem que ter bastante cuidado com a erosão. Tá? Esse fósforo não pode ir para o curso da água. Para fechar, vamos falar um pouco aqui do fósforo na planta. Conforme nós já falamos, ele é exigido em menores quantidades que o nitrogênio e o potássio. Só que ainda assim, né, é o nutriente mais utilizado na adubação, é o nutriente que mais limita a produtividade das culturas, na maioria dos casos. Tá? E quais são as funções do fósforo na planta, pessoal? O fósforo, ele vai atuar principalmente, pessoal, nessa dinâmica energética da planta, principalmente por ser um componente da molécula de ATP, do ADP. Ele aparece também, né, nas moléculas de DNA, de RNA, nos fosfolipídios de membrana, tá bom? Mas está bastante relacionado aí a esse transporte de energia na planta, na forma de ATP e ADP. Ele vai ser absorvido ali na forma daquele fosfato ali primário, secundário, e ao contrário do que ocorre no solo, pessoal, que ele é praticamente móvel, né, ao contrário do que ocorre no solo, na planta ele é bastante móvel. Se ele é bastante móvel, os sintomas de deficiência vão aparecer nas folhas velhas, tá? Nas folhas velhas. Por quê? No momento lá de limitação, né, esse fosfato ele sai da folha
velha e vai para nova, porque ele é bastante imóvel, e vai faltar para velha. Então, esses sintomas de deficiência aparecerão primeiramente nas folhas velhas. Lembrando, pessoal, principalmente no caso de cultura anual, se a sua planta apresentar sintoma visual de deficiência em qualquer nutriente, isso é algo meio irreversível. Você já comprometeu a produtividade daquele seu talhão. Tá bom? A gente tem que trabalhar para não ter expressão desses sintomas. Tá? Ele, por ser pouco móvel no solo, ele vai apresentar um papel muito importante no início do crescimento. Como a raiz nova explora um volume de solo muito pequeno, a gente tem que ter muita atenção. Tem que ter muita atenção nesse provimento de fósforo nas etapas iniciais, tá? Quando a raiz da planta está pequena. Vai ser extremamente importante para o desenvolvimento das raízes. Tá? E o fósforo é muito importante também, a formação de semente, maturação de frutos, tá? Melhora a tolerância da planta ao estresse hídrico, melhora a qualidade, né, de várias frutas e verduras, mas as funções estão principalmente relacionadas ao metabolismo da planta, ao metabolismo energético da planta, porque o fósforo é um componente das moléculas de ATP e ADP. Tá? E ali, quando a gente observa aqui, né, a concentração de fósforo em diferentes partes da planta, novamente é algo pequeno, pessoal. Nós estamos adubando o solo, que a planta pega é muito pouco, tá bom? E, ó, quando a gente pega essas culturas aqui com altíssima produtividade por hectare, pessoal, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um extremo, cana-de-açúcar produzindo 134 toneladas de massa verde por hectare. Isso é uma produção, pessoal, altíssima. Olha aqui, pessoal, remove 16 quilos de fósforo. 16 quilos de fósforo por hectare, tá? Nem mesmo esses 16 quilos de fósforo por hectare, muitas vezes nós conseguimos fornecer para a planta em decorrência das interações que esse nutriente, né, apresenta com os colóides do solo. Esse aqui é o exemplo, esse aqui é um sintoma clássico de deficiência de fósforo, pessoal. Vocês devem estar plantando milho aí, né, para fazer uma pamonha, aquele milho, né, de fundo de quintal. Isso é bastante comum nesse milho de fundo de quintal, né, pessoal? Por mais que vocês tenham jogado um adubo aí, vocês já sabem que quem pegou esse fósforo foi o solo, principalmente aí no fundo da sua casa, ou naquele sítiozinho menor, né? Aí essas plantas de milho vão apresentar esse sintoma clássico, é o arroxeamento das folhas mais velhas. É o sintoma mais fácil de deficiência nutricional que existe. Os outros são cloroses, que a gente confunde muito com doença, com estresse hídrico, com fitotoxidez de algum produto. Mas esse arroxeamento das folhas mais velhas, pessoal, em decorrência da produção de antocianinas, é o sintoma clássico da deficiência em fósforo. É nas folhas mais velhas, pois se trata de um nutriente móvel, tá bom? Aí, ó, arroxeamento aí na folha de eucalipto, sintoma clássico, pessoal. O arroxeamento aqui também em folhas de orquídea, tá bom? Nós vamos ter também um sintoma no sistema articular, tá? A planta precisa de fósforo para desenvolver esse sistema articular. Em ambientes sem fósforo, né, essa exploração das raízes, ela vai ser limitada
por causa desse nutriente, mas principalmente isso aqui, tá? Esse sintoma, esse arroxeamento de folhas mais velhas em decorrência da produção de antocianinas. Vocês vão ver isso aí na fisiologia, pessoal, mas a planta ela produz antocianina em resposta a esse estresse energético que ela está passando, tá bom? Ela não está conseguindo transportar a energia na forma de ATP, na forma de ADP, porque não tem fósforo, que é componente dessas moléculas, e em resposta a esse estresse energético, ela produz andocianina. Tá bom? Pessoal, encerramos aqui, enfim, né, a nossa aula. Eu vou abrir agora para perguntas, tá? Peço desculpas aí por esse pequeno contratempo que nós tivemos, tá bom? Vamos, então, para as perguntas.